Voltamos com o programa Hora do Povo desta terça-feira, hoje dia 27 de fevereiro. Hoje você pode tirar suas dúvidas com a doutora Fernanda Krentzer, ela que é advogada de Direito Trabalhista, 3360-1101. Prosseguindo aqui, partimos para o nosso bloco final, conversando com a doutora. Bom dia, doutora Fernanda. Fiquei afastado 6 meses por doença cardíaca no ano passado, recebendo do INSS o auxílio doença. Voltei em dezembro a trabalhar e a empresa não depositou o FGTS nem pagou o 13º salário deste tempo. Tá certo isso, doutora? Com relação ao FGTS, é importante observar se a doença ela é relacionada ao trabalho, é uma doença ocupacional ou não. Se não for, realmente não é devido o depósito de FGTS referente a esse período de afastamento. Porém, se tratar de uma doença ocupacional ou de um acidente de trabalho, daí sim a empresa deve fazer o depósito de FGTS. Já com relação ao 13º, ele pode entrar lá no portal do INSS, baixar o extrato de pagamento desse benefício, ele vai ver que lá o próprio INSS pagou o 13º referente a esse período. Então, referente ao período de afastamento, o INSS paga o 13º e a empresa deve pagar somente referente ao período em que houve realmente a prestação de serviço na empresa. Muito bem, esclarecido. 10 horas e 56 minutos, você pode ficar ligado com a gente, porque no terceiro bloco você vai ver que foi encontrado um corpo de uma mulher ali na cidade de Itajaí. Acompanha isso no terceiro bloco, nas ocorrências policiais aqui no programa A Hora do Povo. Mais uma pergunta, doutora, bom dia. Pedi folga para o meu patrão, precisava ir na minha cidade resolver algumas questões. Como ele não me deu folga, faltei 3 dias para ir. Quando voltei, levei uma advertência, uma suspensão e demissão por justa causa. Uma para cada falta que tive. Como faço isso, doutora? Porque ele voltou e também recebeu justa causa e o patrão disse ainda para ele que ele não tem nada a receber. É mais ou menos assim? Não é bem assim, doutor? O que acontece? Ali realmente houve a falta, o patrão tem o poder de dar algum tipo de punição a esse funcionário. Teria que ver o histórico dele. Não existe uma questão específica. Nesse caso, vai caber a suspensão, a advertência ou a demissão por justa causa. Nesse caso, ele deu 3, né? Uma diferente da outra, né, doutor? Este que é o problema. Estranho. Não se pode dar 3 punições para o mesmo fato. Acumuladas. Ainda que tenham sido 3 dias de falta, a falta dele foi a falta em si, não importa quantos dias foram. Então, ele deveria ter recebido somente uma punição. A partir do momento que o patrão decidiu dar a advertência para ele, essa deve ser a punição dele. Ele não pode ir gradativamente dando punições pelo mesmo fato. Então, nesse caso, ele pode buscar a reversão da justa causa e o pagamento aí das verbas rescisórias do referente a uma demissão sem justa causa. Ou seja, 2 erros. A advertência, tudo bem, né, doutora? Pela falta, né, dele, do funcionário, advertência. Agora, suspensão e pior ainda, a demissão por justa causa. Poderia até mesmo ter sofrido uma suspensão pelo patrão, ali alguns dias de suspensão sem pagamento de salário, porém o que ele não poderia era ter dado 3 tipos de punição diferentes pelo mesmo fato. Isso sim está errado. A partir do momento que se escolhe um tipo de punição, é aquela que tem que ser dada e as demais se abrem mão. Tem uma pergunta aqui, doutora, que é mais ou menos parecida com essa que foi feita pelo nosso telespectador. Bom dia, doutora. Tinha uma audiência de guarda dos meus filhos no fórum e tive que faltar no serviço. Levei o documento que o juiz me deu para abonar a falta, mas a patroa disse que não é obrigada a aceitar esse documento e descontou os dias que eu... Normal, né, doutora? Ela descontou os dias, não pagou, não abonou. Tá certo? Não está certo, porque nesse caso tem um documento comprovando o motivo da falta. A lei determina que para comparecimento em juízo, pelo tempo que for necessário para esse comparecimento, tem que ser abonada a falta. Então, pelo período em que a pessoa ficou no fórum ali, que teve a audiência, às vezes demora, vai ter certificado ali nessa certidão, vai ter o horário que foi a audiência, naquele período tem que sim ser abonada a falta. Obviamente, se a audiência foi de manhã, a pessoa também faltou à tarde, seria uma outra situação. Mas pelo período em que a pessoa compareceu em juízo, tem que sim aceitar essa certidão. Doutora Fernanda, tem atestados ou tem justificativas que são cedidas pelos profissionais que não são aceitas do juiz, um juiz de direito? É aceitável, doutora? Tem que ser aceito. Sim, né? A própria lei determina que comparecimento em juízo abona a falta. Então, existem determinadas situações que a lei diz que não pode ser considerado falta.
Então, nesse caso, uma certidão do juiz sim tem validade para abonar a falta. O que tem que observar é que, dependendo da categoria em que a pessoa trabalha, mesmo a falta justificada pode ocasionar a perda de alguns benefícios, premiações, cestas básicas. Então, mesmo que, dependendo da situação, tem que verificar isso na convenção coletiva do sindicato, mesmo a falta justificada pode sim trazer prejuízos para esse trabalhador, mas não o desconto por falta e mais o desconto de descanso semanal remunerado. Chegando mais uma pergunta, doutora, última da nossa participação, da participação da doutora Fernanda, e eu aguardo em uma próxima ocasião. Quero sair do trabalho, olha só, doutora, isso aqui acontece muito por aí com os nossos trabalhadores, né? Quero sair do trabalho, mas meu chefe não quer me demitir de jeito nenhum. Ele diz que se eu quiser sair da empresa, eu tenho que pedir demissão. O que eu posso fazer quanto a isso, doutora? Pedir demissão. Sim, pedir demissão, porque infelizmente é uma faculdade da empresa, te demitir ou não demitir, né? Obviamente, se está acontecendo uma pressão dentro do trabalho para que você peça demissão, isso pode ser considerado assédio moral, é uma outra situação. Mas se é você que quer sair da empresa e a empresa não tem interesse em te dispensar, ela não pode ser obrigada a te dispensar. Então, nesse caso, pedir demissão é a saída. Mas verificar ali, está tudo sendo cumprido dentro do contrato de trabalho, está tudo certinho? Infelizmente, essa vai ser a única saída mesmo. Muito bem, 11 horas e 2 minutos. Doutor, poderia conversar um pouquinho mais sobre o direito trabalhista com a senhora, mas o tempo não nos permite. Vou agradecendo a sua vinda nessa terça-feira. Aguardo a senhora numa próxima ocasião, doutor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima. Nós vamos um breve intervalo comercial rapidinho e logo após tem ocorrências policiais que movimentaram a nossa região nas últimas 24 horas. É um instante só.